Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negavam a ressurreição e lhes perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitarão. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor de o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Palavra da salvação. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala do irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Toda vez que nós nos colocamos diante de uma homilia, é Deus que fala conosco. E nós temos que nos colocar diante dele como servos, para escutar o que o Mestre vai falar ao meu
coração. Porque se não for assim, Deus fala e eu não consigo entender. Porque Deus, Ele fala na simplicidade do coração. Por isso que o padre pediu para a equipe de música iniciar esta homilia com esta música. Fala, Senhor, no coração do teu servo. Porque se eu não estiver aqui como servo do Senhor, eu não consigo entender o que Ele me pede para eu fazer. Então, nós vamos cantar esta música, refletindo esta música. Senhor, fala, eu estou aqui como teu servo. Eu preciso escutar a tua voz, Senhor. Eu preciso escutar o que o Senhor tem para mim nesta noite. Fala na simplicidade do meu coração, Senhor. Eu preciso me abrir à tua voz. Porque se assim não for, eu não vou conseguir compreender a tua vontade na minha vida. Eu não vou conseguir compreender qual é o significado de todo esse cerco de Jericó durante esses 7 dias de bênçãos e de graças que o Senhor derramou nesta igreja. Por isso, realmente, medite esta música. Se você não sabe cantar, feche os seus olhos e escute esta música. Entre dentro desta música e deixe com que a música fale através de você. Depois o padre inicia a homilia. Deixe com que Deus primeiro fale com você através desta música. Deus quer falar comigo. Em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo. Em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir sua voz. Eis aqui o teu servo, fala do irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Amém. Preste atenção nesse testemunho. Deus vai começar a falar de maneira bem simples realmente. Padre, eu rezo o terço todos os dias.
e coloco a minha família na proteção divina e tenho muita fé. Coloco meus 3 filhos no cuidado do Espírito Santo. Eu estava trabalhando em um condomínio em Jundiaí e era 11h45. Eu senti um arrepio de frio que tomou o meu corpo todo. Em seguida, um calor muito forte. Eu pensei, meu Deus, o que é isso? Ai, meu filho mais velho, veio na minha mente. Aí eu disse, em voz alta, Espírito Santo, protege meu filho, algo está acontecendo. Padre, Maciel estava trabalhando à noite, estava nesse horário dormindo. Aí ele acordou com um barulho no portão. Tinha uma pessoa, já tinha estourado o cadeado do portão, automático. Ele fica muito alterado e deu um tapa na janela da sala. E o homem saiu com o carro em alta velocidade. Isso tudo aconteceu às 11h45, o mesmo horário que pedi socorro ao Espírito Santo. Tenho necessidade de divulgar isso, que eu chamo de graça, porque se meu filho não tivesse acordado, sabe lá o que teria acontecido. Obrigado, meu Deus. Isso é testemunho da Nice, daquilo que Deus fez pela fé dela, pelo filho dela. É simples. Para nós, parece algo simples. Mas para nós que vivemos esse cerco de Jericó, e que experimentamos durante esses dias, que dizemos que a vitória que vence o mundo é a nossa fé, é algo extraordinário. Porque a fé é aquilo que nós escutamos no primeiro dia do nosso cerco, é a esperança, é a coragem. Que depois, no segundo dia, nós escutamos que tem que nos levar a uma decisão. Que tem que nos levar a uma decisão. Que nós devemos decidir por Deus. Que depois nós fomos vendo, o Padre Silvandrei nos deu a graça de dizer que, apesar de todas as nossas dificuldades, a nossa família é uma bênção para nós. O Padre Júlio fez todas as orações, nos levando a esta graça da cura, daquilo que nós realmente vamos vivendo durante a nossa vida. Então aí, nós vamos vendo esta ação de Deus que vai agindo na nossa história. E aqui então eu falo um pouquinho daquilo que também o padre viveu. O padre também vem de uma família pobre. Minha mãe é mãe solteira. Eu não tive o meu pai. Eu fui conhecer meu pai, eu já tinha 21 anos de idade. Sempre usei óculos. E todo mundo sabe que quando a gente usa óculos na escola, você é sempre tirado. 4 olhos, não sei o quê. Se a gente ficar apegado àquilo que passou, e não deixa com que Deus haja na vida da gente,
a gente se torna uma pessoa amarga, rancorosa. E aí a gente não consegue viver a fé. Porque a gente vive sempre em função de o quê? Eu vou crescer na vida para mostrar para o outro que eu sou melhor. Tanto isto é verdade, que antes do padre querer ser padre, o padre queria ser advogado. Para quê? Porque o advogado, o padre tinha essa noção, ganha bem, podia viajar, tem poder na mão, o advogado tem poder na mão, isso não pode negar. Tem poder de decisão, então ia ter um poder. Então ia mostrar para as pessoas que ele tinha vencido na vida. E de uma certa maneira poderia pisar nas pessoas. Quando o padre começou a participar da igreja com 15 anos, e aí, num dia, num grupo de oração, numa reunião de servos, foi dito assim: tem alguém aqui que tem um dom especial e que vai ser padre. Tinha eu e mais 3. Todos os outros 2 eram bonzinhos. Sabe, aquelas pessoas realmente que sempre foi de igreja, que sempre eram santinhos. Eu falei, é um dos 2, eu não. Eu tenho nada a ver com isto. Por quê? O padre gostava de samba também, como o padre Marcos. Só que a única diferença é que o padre Marcos ia desfilar no Rio de Janeiro porque ele podia. O padre tinha que desfilar em São Paulo mesmo, que era mais perto. Então o padre não podia ir para o Rio porque não tinha dinheiro. Quando Deus foi realizando a obra na vida do padre, e o padre foi deixando com que Deus agisse na vida dele, e vendo realmente que não valia a pena aquilo que ele queria ser para pisar nos outros, Deus foi agindo, e aí o padre foi descobrindo o quê? Que o padre precisava ser feliz para fazer os outros felizes. Que não adiantava o padre crescer na vida para ter as coisas, se não fosse para fazer as outras pessoas felizes. E aí Deus foi trabalhando na vida do padre. Porque até então, como eu disse uma vez para vocês, para algumas pessoas que estavam na igreja, se hoje o padre é desse jeito, o padre era pior. Porque o padre não olhava na cara de ninguém, vocês não tinham noção. O padre não conversava com ninguém. Eu tinha o meu mundo, eu vivia no meu mundo. Eu vivia preso no meu mundo. Tanto que quando eu comecei a caminhar na igreja, eu entrava numa porta, eu tinha um amigo que saía na outra. Porque a gente não podia se ver. E aí Deus foi trabalhando. Foi mostrando aquilo que realmente ele precisava fazer na vida do padre. Para que o padre pudesse chegar aonde o padre chegou. Então assim, a vida do padre também não foi uma vida fácil. Teve que haver essa transformação. O padre teve que se abrir para a ação do Espírito. Tanto que a primeira vez que o padre foi no grupo de oração, que nem às vezes pode ter alguém aqui que veio pela primeira vez nessa missa, quando o padre foi na primeira vez no grupo de oração, o padre viu todo aquele povo louvando lá, eu olhava assim e falava assim, gente, que povo louco. Que povo louco. Tudo louvando aí, que é isso? Falando em outra língua aí que eu não entendo nada. Que povo é esse?
E o padre começou a ir na igreja por uma tia, porque o meu tio estava perdendo a visão. E um povo da renovação foi orar em casa. E essa minha tia começou a ir na igreja, atrás da cura do meu tio. E aí o bonito de tudo isso, que nós não encontramos a cura do meu tio, mas nós encontramos o Senhor da cura. Porque o meu tio perdeu a visão. Só que nós encontramos a salvação na minha família. Meu tio hoje não enxerga, mas foi através da perca da visão dele, dela seguir a igreja, que eu comecei a caminhar na igreja, porque até então eu não caminhava. Foi ela a primeira, que muitas vezes era chamada de beata, até por mim mesma, lá já está indo para a igreja. E aí depois Deus foi agindo na minha vida, e hoje eu estou aqui. Tanto que quando eu comecei a caminhar na igreja, que eu comecei a caminhar no grupo de oração, minha mãe dizia assim para mim assim: pega as suas coisas e vai morar com o padre lá na casa dele. E eu, na minha. Aí quando eu entrei para o seminário, eu falei para ela: tanto que a senhora mandou, que eu fui. A senhora não mandou? Eu fui. Por que o padre está dizendo isto? Porque talvez esse cerco de Jericó, Deus está resgatando em nós esta fé. Que talvez a cura que você buscou não aconteceu do seu modo, mas talvez a salvação entrou na sua casa. Porque a minha tia não conseguiu a cura do meu tio. Mas um dia ela nos contou que ela pedia para Deus que se Deus não curasse meu tio, mas que pelo menos Ele não deixasse com que ela perdesse a fé. E foi através disso que hoje, nem toda a minha família está na igreja, mas pelo menos uma parte da minha família está na igreja. E hoje eu sou padre por aquilo que minha tia começou a caminhar. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a comunhão com Deus. É a comunhão com Deus que faz com que a gente aprenda, com que as coisas aconteçam, não na hora que a gente quer, não do modo que a gente quer, e não do jeito que a gente quer. E isso também é para que nós possamos perceber que logo também que o padre começou a caminhar, o que o padre queria? Que toda a família caminhasse. O padre já contou para algumas pessoas, mas para outras não. Então teve uma tarde de louvor e o padre queria que a minha mãe participasse de qualquer maneira. Eu queria que minha mãe fosse naquela tarde de louvor, porque eu queria que Deus agisse na minha mãe de qualquer maneira naquele dia. E levei minha mãe para aquela tarde de louvor. E aí minha mãe saiu de lá e falou assim: nunca mais eu volto na igreja. E aquilo doeu o meu coração. Aí minha tia parou, olhou para mim e falou assim: calma. O seu momento não é o momento de Deus. Reze por sua mãe. E eu comecei a rezar pela minha mãe. E não chamei mais ela para ir em lugar nenhum. Depois de 5 anos que eu estava caminhando
com minha tia na igreja, nós fomos apegados. Minha avó tem uma ferida na perna já faz, agora acho que quase 50 anos. E minha avó lavava a roupa todos os dias. E tinha um mato. E tinha aquelas fossas artesianas. E aquele bicho farejeiro pegou na ferida da minha avó. E minha avó começou a ter febre, e nós não sabíamos o que era, e minha avó com febre. Um dia, a minha tia foi curar a ferida da minha avó. Quando ela abriu a ferida da minha avó, estava cheio de bicho. Aquilo, o desespero, toma conta. Antes de levarmos a minha avó para o médico, nós chamamos alguns amigos que nós tínhamos e oramos pela minha avó. Minha avó falou assim: eu senti uma quentura na minha perna que eu nunca senti antes. E aquilo os bichos começaram a descer. Não conseguimos tirar tudo. E qual era o nosso medo? Que minha avó perdesse a perna. Mas quando ela chegou no médico, o médico fez a raspagem e depois nós começamos a cuidar da ferida da minha avó durante um tempo. Eu e minha tia, nós revezávamos para cuidar da ferida da minha avó. E aí minha mãe começou a participar do grupo de oração lá na cidade onde ela morava, porque ela não estava morando mais perto de casa, ela só vinha de final de semana. Porque ela trabalhava em São Paulo e ficava difícil para ela vir para casa. E lá ela começou a participar do grupo de oração. Depois de um tempo, ela foi coordenadora do grupo de oração e hoje ela é ministra da Eucaristia. Mas não foi na hora que o padre quis e do modo que o padre quis que acontecesse. Por que o padre está falando isso? Porque isso nos ajuda a ver que Deus age na hora dele e do modo dele. Nós rezávamos, só para nós podermos encerrar, nós rezávamos pelo meu tio, para que ele fosse curado. E ele chegou a vir a falecer. Aí a nossa fé aumentou. Por quê? Porque nós vimos que se ele vivesse, poderia ser pior. E se eu acredito na ressurreição, se eu acredito na vida eterna, se eu acredito que Deus é o Deus dos vivos, eu acredito que Ele está diante de Deus. A morte não é o fim. Então, se eu rezo para alguém, para a cura de alguém, e a pessoa vem a falecer, não significa que a minha oração não teve sentido, que a minha oração não teve poder, que Deus não escutou a minha oração. É porque Deus viu que aquele era o melhor para a pessoa. Porque Ele mesmo diz, na ressurreição de Lázaro: quem crer em mim, mesmo que morra, viverás. Então não vamos querer tentar a Deus, dizendo: eu só creio se aquilo que eu quiser que aconteça, acontecer, aí eu creio. Se isso não acontecer, eu não creio mais. A nossa esperança em Deus, a nossa vitória em Deus, não significa que Ele tem que fazer aquilo que eu quero. Mas a minha esperança em Deus, a minha vitória em Deus, significa que eu tenho que ter comunhão com Ele.
acreditar na sua ressurreição, acreditar que Ele está comigo em todos os momentos da minha vida, que Ele foi o primeiro a ressuscitar por causa de mim, como primícia, e que por isso Ele não me abandona, e que Ele escuta a minha oração. É que talvez não tenha chegado o momento. Por isso eu não posso perder a coragem. Por isso eu não posso perder a esperança. Por isso eu tenho que tomar decisões na minha vida. De seguir a Jesus Cristo e caminhar com Ele. Para que eu alcance a minha vitória. Senão não adianta. Senão não adianta. Porque quando nós vamos para a academia, nós vamos para quê? Para perder peso, para ganhar massa muscular, não é isso? Para ter saúde. Então entre para a academia de Deus, para perder os pesos do pecado, para ganhar massa muscular em Deus, para ganhar força, coragem no Espírito Santo, para ser forte, para que você possa vencer as batalhas que vêm contra você, para que as pessoas não digam que você é um fracassado, que você é uma fracassada, para que você possa ter saúde física, mental, psicológica e espiritual. Como o padre já disse para vocês, isso não significa que eu não tenho que ir no médico. Não significa que eu tenho que ficar acomodado, esperando que Deus faça tudo. O padre, como eu já disse para vocês, o padre toma 3 remédios para controlar a ansiedade, para a psoríase. O padre não nasceu tomando esse remédio, o padre acredita que um dia isso vai passar, mas é no tempo de Deus. Enquanto isso, a psicóloga pediu para tomar, o padre vai tomar. Ah, eu não vou tomar, porque senão eu vou ficar dependente do remédio. Aonde? Deus não é obrigado a fazer as coisas. Ele faz por graça. Nós devemos nos abrir à graça de Deus, mas temos que fazer a nossa parte. Um nadador, para ser um grande nadador, o que ele precisa fazer? Exercitar. Não precisa? Um atleta, para vencer o atletismo, ele não precisa exercitar todos os dias, todos os dias? Por que nós achamos que Deus tem que fazer tudo, tudo, e nós não fazemos nada? Busquemos aquilo que nós podemos fazer para termos a vitória em Deus. Façamos a nossa parte. Eu tenho certeza que nós alcançaremos a vitória através da nossa fé. Como eu disse a vocês, o padre é uma prova viva dessa vitória de Deus. O padre tem muito para melhorar. Mas quem conheceu o padre há 10 anos atrás fala, como você mudou. Não é, Conrado? O Conrado morou com o padre. Como você mudou. Mas foi um processo de abertura, a graça e o amor
de Deus. O médico manda você fazer isso, eu não vou fazer. O médico manda você fazer aquilo, eu não vou fazer. Alguém te manda fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Tudo que as pessoas falam, nada você quer fazer. Nada. Como que você quer mudar? Como que você quer a vitória? Se tudo aquilo que as pessoas dizem para você fazer, nada você faz. Nada. O que adianta? Precisamos tomar decisão de buscar a Deus, de lutar para alcançarmos a nossa vitória. O bom combate pela fé. E aí nós veremos todas as muralhas caindo de nossas vidas. Todas. Mas não buscando a cura do Senhor, mas buscando o Senhor da cura em primeiro lugar. Aí pode vir o que vier, a dificuldade que vier, nós enfrentaremos, porque Ele estará conosco, e eu não terei medo de enfrentar, porque eu sei que a minha salvação está em Deus. Que foi o que nós enfrentamos com meu tio que perdeu a visão, que foi o que nós enfrentamos com meu tio que morreu, mesmo nós rezando. Mas nós alcançamos a vitória com a minha avó, que até hoje está viva, e foi na minha ordenação. É o mesmo Deus, não é outro. E para encerrar, como eu disse para vocês, um dia, mas muitos não estavam. Na semana da minha ordenação, foi uma das semanas mais difíceis da minha vida. Porque a minha avó ficou de cama. E ela falava para mim que não ia na minha ordenação. E eu pedi para até os intercessores aqui orarem para minha avó. Aí o bispo foi em casa, deu a unção na minha avó. E 2 dias antes da minha ordenação, é que minha avó se levantou da cama e foi para a minha ordenação e desamarrou as minhas mãos no dia da minha ordenação. Foi pela fé. Foi pela graça de Deus. Mas eu não cobrei de Deus. Não fiquei falando para Deus, Senhor, minha avó tem que estar na minha ordenação. Não. Está nas tuas mãos, Senhor. Mas o Senhor pode realizar uma obra na vida da minha avó. E ela está na minha ordenação. Porque eu morei com a minha mãe e com a minha avó durante toda a minha vida por não ter o meu pai. E eu gostaria que minha avó estivesse, é lógico. E ela estava. Mas eu não cobrava de Deus que ele tinha que estar, que minha avó tinha que estar lá. Aí está a diferença do cristão que acredita no Cristo ressuscitado. Não cobra, mas acredita. Não cobra, mas faz. Não cobra, mas tenta melhorar. Não cobra do outro, mas tenta ser exemplo para o outro. Não cobra do outro, mas tenta melhorar para que o outro possa ver o seu testemunho. Não é cobrando do outro, não é apontando para o outro que você vai conseguir fazer com que o outro mude. É você mudando primeiro, para que o outro possa mudar. Por isso, equipe de música, vamos pedir, através desta música, que nós aprendamos a combater o bom combate. Precisamos ser guerreiros de Deus. Só entra no céu os corajosos. Vocês são corajosos?
Nossa, desse jeito? Vocês são corajosos? Sim. Então, vamos pedir a Deus que nos fortaleça em nossa fé. Que nos dê a graça de estarmos em comunhão com Ele, para vivermos essa ressurreição que Ele nos disse no Evangelho de hoje, que foi providência de Deus esse Evangelho de hoje, porque o que nós experimentamos durante esses dias foi porque Cristo ressuscitou por causa de nós. Vamos ficando em pé, porque aquele que combate, não combate sentado. Aquele que combate, combate em pé, pronto para a batalha. E quando não consegue sozinho, pede ajuda. Por isso que a família é o lugar aonde nós devemos estar sempre unidos. Por isso que a família é o lugar aonde nós devemos buscar o refúgio e o consolo. Por isso, pegue na mão. Se você está com a sua família aí, pegue na mão da sua família. Vocês que estão com a sua família aqui, pode descer, não tem problema. Vai. Porque sem a nossa família, nós não conseguimos combater. Porque o sargento, ele vai para a guerra sozinho. Nós temos aqui um policial. Consegue sozinho? Tem que estar sempre juntos. Não conseguimos sozinhos. Por isso a família tem que orar junto, rezar juntos, estar sempre juntos para combater o bom combate, pela fé, para alcançar a vitória. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente o cristão não sou. A tua glória eu quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar, até chegar ao céu.
só mais uma coisa. Também tem que ver, Deus pode agir em nós a partir do momento que nós deixamos. Porque tinha um tio meu que dizia assim, um dia uma mulher chegou para ele e falou assim: o que você prefere, eu ou a bebida? Ele falou: a bebida. A bebida. E ele morreu bebendo. Até no último dia ele bebeu. Eu levei ele para o hospital. E ao chegar lá, ele já estava morto. E eu tinha dito para mim que eu nunca ia escolher caixão para ninguém, coroa, nada, porque eu não tinha coragem. E quem teve que fazer isso? Eu, junto com a minha tia. Então Deus age em nós quando nós deixamos. Não que Deus não tenha salvado ele, não é isso que eu estou dizendo. Mas ele preferiu a bebida. Então ele bebeu até o último dia. Nós precisamos nos abrir. E quando nós decidimos mudar de vida, a batalha é grande, mas a vitória é maior. Porque Deus permanece ao nosso lado, mas nós temos que ter todas as armas e buscar todas as armas para lutar. Então busque todas as armas que te derem e que te pedirem para lutar. Não tenha medo de buscar as armas que te derem e que te pedirem. Por isso cantem com fé, tendo a certeza, porque nós presenciamos que Jesus está ressuscitado, não temos dúvida. Por isso não precisamos discutir com os saduceus se Jesus está ressuscitado ou não. Ele está ressuscitado, porque durante essa semana nós experimentamos a ressurreição de Jesus Cristo no meio de nós. Experimentamos que Ele está vivo no meio de nós, por tudo aquilo que foi realizado no meio de nós. Por isso vale a pena lutar. Por isso vale a pena ser cristão. Por isso vale a pena ter comunhão com Deus, porque Ele está no meio de nós. Por isso vale a pena estar na igreja. Por isso vale a pena ir na Eucaristia, vir na Eucaristia, estar na comunidade. Diga para o seu irmão: vale a pena. Não desista. Lute. Tenha comunhão com Deus, porque vale a pena lutar com Deus do que querer lutar sozinho. Por isso lutem com Deus do que querer lutar sozinho. Cantemos mais uma vez. Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória eu quero conhecer, ver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei
prevalei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Viver pra mim é Cristo. Olhem aqui para a cruz de Cristo. Continue indo. Jesus Cristo disse que para ser discípulo dele, nós não seríamos maior do que o Mestre. E o Mestre, para chegar à ressurreição, ele teve que passar pela cruz. Ele não chegou à ressurreição, ele não chegou à vitória da ressurreição sem passar pela cruz. Portanto, meus irmãos, nós só chegaremos à ressurreição se nós combatermos um bom combate, vivendo a cruz de Cristo. Vivendo o sofrimento, não como sofrimento, mas como amor. Reconhecendo no sofrimento o amor de Deus que nos consola, que nos fortalece e que nos leva à frente. Por isso não foi à toa que o padre escolheu como lema da ordenação: tome a sua cruz e me siga. Não que o padre ache que o sacerdócio é um sofrimento, mas que o padre sabe que o sacerdócio tem que ser uma entrega de amor, mas que junto com essa entrega de amor vem o sofrimento, vem as angústias, vem as tristezas, mas o amor de Cristo é maior e que me leva à frente. Por isso, se você sofre por amor, agradeça a Deus, porque esse é o caminho da sua salvação e da minha salvação. Porque quem não aprendeu a sofrer por amor, não aprendeu ainda o que é ser cristão. Porque só o sofrimento é que nos leva a realmente a compreender o que é realmente o verdadeiro sentido do amor de Cristo, da entrega que Cristo teve por nós na cruz. Por isso, se você está sofrendo, louve a Deus não pelo seu sofrimento, mas porque você aprendeu a amar, amar, amar. E que é este amor que vai te levar ao céu. É este amor que vai te levar à salvação e a experimentar a salvação, como Cristo experimentou. Por isso você combate o bom combate pela fé, e aí você alcançará a vitória que Deus tem para você e para a sua família. Através da sua oração, através da sua comunhão com esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, e que nos ama e que nos dá força para vencer todos os males. Amém. Por isso, cantemos olhando para a cruz de Cristo, mas contemplando a salvação e a ressurreição que Ele nos trouxe através do amor da cruz.